Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Jackson e hoje nossa aula será sobre força, aceleração e velocidade. Então, para essa aula, espero que vocês prestem bastante atenção, pois o conteúdo é um pouco complexo. E se vocês não colaborarem, não prestarem atenção, vai ficar complicado um pouquinho, tá certo? Então, vamos dar início. Começando pela força. Então, existem diversas situações do nosso cotidiano que nós precisamos aplicar a força, tá certo? Então, nós sabemos intuitivamente que é preciso fazer mais força para empurrar um sofá, como nós podemos ver aqui, do que para empurrar um banquinho. Ou, por exemplo, chutar uma bola, a gente precisa exercer um tipo de força. Ou amassar uma bola de papel, nós também precisamos exercer um tipo de força. Andar de bicicleta. Existem vários outros exemplos que nós podemos falar que nós precisamos empregar uma força, tá certo? E em todas essas situações é necessária a utilização desta força. Então, para a ciência, a força é um agente físico capaz de deformar ou alterar o movimento de um corpo. E por alterar o movimento, a gente entende que é colocar em movimento um corpo que estava parado, ou alterar a direção que esse corpo se move, aumentar ou diminuir a sua velocidade. E essa ideia ela foi sistematizada pela primeira vez pelo cientista inglês Isaac Newton. E está no livro lá Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687. Então, em homenagem a Isaac Newton, a unidade usada para medir a intensidade de força no Sistema Internacional de Unidades, o SI, chama-se Newton, cujo símbolo é um N maiúsculo. Então, toda vez que vocês falarem força, aplicação de força, sempre vai vir junto esse N, ou seja, uma força de tantos N, uma força de tantos Newton. É muito usado para relacionar, por exemplo, mordidas de animal. Por exemplo, o tubarão ele tem uma mordida com a força de não sei quantos newtons. Um pitbull tem uma mordida com a força de não sei quantos N. Então, esse símbolo N ele é atrelado a esse cientista Isaac Newton para determinação de força. Tá certo? E a força, voltando, a força é considerada uma grandeza vetorial. Isso quer dizer o quê? Que para definir uma força é necessário especificar três aspectos dela. Ou seja, a força é considerada uma grandeza vetorial. E para a gente determinar a força, a gente tem que se orientar em três aspectos. O primeiro é a direção, o segundo é o sentido e o terceiro é a intensidade, tá certo? A direção ela é a reta sobre a qual a força é atuada, tá certo? Enquanto o sentido ele diz a respeito da orientação dela e a intensidade é o quanto de força será aplicado. Vamos ver um exemplozinho aqui. Imagine que eu tenho uma bola. Imagine que eu tenho uma bola e eu preciso que ela vá de um ponto A para um ponto B, tá certo? Então eu vou aplicar uma força em uma certa direção, que eu quero que ela vá na direção que eu peço. Então, se ela está aqui na minha esquerda e eu quero que ela vá para a minha direita, então a direção dela é essa, da esquerda para a direita, tá certo? E o sentido dela é esse, o sentido horizontal, deitado. Porque se eu quero que ela vá da direita para a esquerda, eu não vou fazer uma força que vai jogar ela para cima, não é mesmo? Para ter um sentido vertical. Então, o sentido é um sentido horizontal. E a intensidade que eu vou usar na força dessa bola vai ser o quanto que eu quero que ela chegue até aqui. Então, se eu quero que ela chegue mais longe do fim da seta, eu uso mais intensidade de força. Se eu quero que ela pare no meio, eu uso metade da intensidade da força. Se eu quero que ela só ande um pouquinho, eu uso pouca intensidade de força. Então, a força ela tem esse sentido vetorial. E todo sentido vetorial ele vai ser expresso por uma seta. Tá vendo aqui? Então, essa seta ela mostra o sentido do caminho que a nossa bolinha ela vai percorrer, a força que vai ser empregada para ela percorrer esse caminho
e a direção, que no nosso caso aqui, direção da esquerda para a direita, o sentido horizontal e a intensidade de acordo com a quantidade de força empregada, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Como eu falei, grandezas vetoriais elas podem ser representadas por setas, como nós temos aqui um exemplo. Então vamos ver aqui o exemplo da menininha, tá certo? Então, para lançar a bola, a menina ela aplica uma força sobre ela. Nesse caso, a direção é o quê? A bola está indo para cima, então a direção é vertical, certo? E o sentido, qual é o sentido? O sentido é de baixo para cima. Então, ó, acho que eu troquei lá no outro slide. Então, a direção é horizontal ou vertical e o sentido é que é de baixo para cima ou direita e esquerda. Então, aqui ela está a direção vertical e o sentido é de baixo para cima, tá certo? E a intensidade é de acordo da altura que a bola vai ficar. Se a bola for subir pouco, a intensidade da força que a menina aplicou foi pouca. Se a bola subir muito alto, a intensidade de força que a menina aplicou foi maior. Então, novamente, direção vertical, sentido de baixo para cima, ó, a setinha aqui da força mostrando a direção de baixo para cima. E a intensidade é de acordo com a força que a menina botou. Se a bola subir pouco, pouca intensidade de força. Se a bola subir muito, muita intensidade de força. Certo? E aqui para ficar mais fácil, mostrando a direção, que é a vertical, o sentido, que é de baixo para cima, e a intensidade, que é determinada pela altura que a bola alcançará. Quanto mais alto essa bola for, quer dizer que a menina botou mais força, então teve uma intensidade maior de força. Agora vamos ver aqui este outro exemplo. Então, um corpo ele pode sofrer uma ação de mais de uma força ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar aqui a situação que o carro ele quebrou, tá certo? Então, duas pessoas elas precisam empurrar esse carro para ele pegar no tranco. Então, a força que cada uma dessas pessoas exercem sobre o carro tem a mesma direção e o mesmo sentido. Notem, o sentido da direita ou da esquerda para a direita e a direção horizontal. Então, a força aplicada pelos dois aqui, o rapaz e a moça, é no mesmo sentido e na mesma direção. Então, é por isso que essas duas forças elas se somam, onde a força A, que é aqui da menina, mais a força B, que é o do rapaz, é igual à força R, tá certo? Então, ao empurrar o carro, as duas pessoas aqui elas aplicam uma força sobre esse carro, em que cada pessoa exerce uma força identificável, e a força resultante, que é o resultado da soma das duas, vai dar aqui o resultado, representado pelo vetor FR. Então, sempre que eu tiver uma força onde a direção é a mesma e o sentido é o mesmo, ou seja, onde ó, as setinhas estão apontando para o mesmo canto, a gente vai fazer uma soma, onde a soma dessas forças vai ser igual ao resultado das forças aplicadas nesse objeto. Tá certo? Novamente, para ficar mais claro. Se eu tenho uma força, ou seja, eu tenho duas forças aplicadas no mesmo sentido e na mesma direção, essas forças elas vão ser somadas. Tá certo? Agora vamos ver um segundo caso. Então, no caso em que a direção é a mesma, mas o sentido é oposto, a intensidade resultante ele corresponde à diferença entre as forças. Então, notem que a direção é a mesma, ó, horizontal.
todas as setas elas estão na mesma direção, horizontal. Porém, o sentido está contrário, como aqui, ó, os meninos estão brincando de cabo de força. Essa equipe aqui, ela está fazendo força para puxar para a esquerda. Já essa equipe aqui está fazendo força para puxar para a direita. Então, a FA, a força aqui, está vindo no sentido esquerdo. E aqui a FB, a força está vindo no sentido direito. Então, quando eu tenho uma força onde a direção é igual, porém o sentido é oposto, tem um fazendo força para um lado e outro fazendo força para o outro, a gente vai fazer uma subtração, onde a força A menos a força B vai dar a força resultante aqui pelo vetor FR. Então, vamos imaginar aqui que esse grupinho aqui do vetor FA tem uma força aplicada de 10, tá certo? 10. E aqui no vetor FB, a força é de 7. Então, se a gente fazer a subtração 10 menos 7, vai sobrar 3. Então, esse lado aqui vai ficar com 3 a mais do que esse. Por isso que a setinha aqui, ó, o resultado, ele está mostrando para o lado que tem mais intensidade de força para puxar, certo? Agora, digamos que o pessoal aqui da esquerda tivesse força de 10 e o pessoal aqui da direita tivesse força também de 10. O que aconteceria? Então, ele seria anulado, porque as duas forças, a intensidade das forças das duas puxando em sentidos opostos seria nula, seria igual, tá certo? Então, novamente, eu tenho aqui um grupo onde a direção é a mesma, direção horizontal, mas o sentido é oposto. Eu tenho um grupo no sentido da esquerda, que é o FA, e eu tenho outro grupo no sentido da direita, que é o FB. Então, mostra aqui que o resultado final, onde sempre que eu tiver uma direção igual, mas o sentido oposto, vai ser uma subtração de forças. E aquele local que tiver ainda mais força é que vai ter o resultado com o vetor apontando para esse lado. Então, esse grupo aqui, ele mostra que ele tem uma maior intensidade de força. Por isso que ele conseguiu puxar e o vetor do resultado mostra aqui apontando para esse lado. Mas se tanto essa equipe aqui quanto essa equipe aqui usassem a mesma intensidade de força, a corda ela não se moveria, porque ambas as forças elas seriam anuladas, tá certo? Porque imagine se aqui fosse 10 e aqui fosse 10. 10 menos 10, 0. Então, isso aqui é bastante importante. Direção e sentido apontando para o mesmo lado, soma. Direção para o mesmo lado, mas sentidos opostos, subtração, e o resultado da subtração aponta para qual lado que ficou. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos ver o processo de aceleração. Então, nós vimos que a força é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Ou seja, em outras palavras, isso quer dizer que a força ela é capaz de produzir uma aceleração. E a aceleração ela pode ser positiva, quando aumenta a velocidade de deslocamento, ou negativa, quando reduz a velocidade, ou seja, uma desaceleração. Tá certo? E a aceleração positiva, ela ocorre, por exemplo, quando um jogador de futebol ele chuta uma bola que estava parada, pondo ela em movimento. Então, a força que ele aplica na sua perna, exercida na bola, faz com que ela tenha uma aceleração. Tá certo? E também pode acontecer o contrário, o processo de desaceleração. Quando, por exemplo, aqui um goleiro ele quer parar uma bola que vem em sua direção. Então, ele tem que empregar uma força para que essa bola ela diminua, reduza a sua velocidade
e tenha esse processo de desaceleração. Então, a força ela é capaz de produzir uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa, no caso, desaceleração. No exemplo aqui, a força que o jogador usa na perna para fazer a bola se mexer, ou no caso aqui, a força que o goleiro usa nas mãos para defender o gol, para a bola desacelerar. Tá certo?